Oi, meus amores, tudo bem? Dani Romancini aqui com mais um vídeo novo para o nosso canal. Eu sou economista, consultora financeira de empresas e pessoas há mais de 20 anos e te convido a ficar comigo até o final se você tem o sonho de comprar sua casa própria. Roda a vinheta, produção. Ai, todo mundo já me ouviu falando aqui e não custa repetir. Casa própria não é investimento, né? Casa própria é realização de sonho, então não cabe a gente dizer se é certo ou se é errado, mas a gente precisa deixar claro que quando a gente fala assim, eu quero comprar minha casa porque é um investimento, não é, né? De acordo com o livro Pai Rico, Pai Pobre, casa, carro são passivos, né? Tiram dinheiro do nosso bolso porque exigem um gasto de manutenção, enfim, e não colocam dinheiro do nosso bolso, né? Portanto, não são considerados investimentos quando a gente está falando de casa que a gente vai morar, tá? Mas como aqui a gente está falando de realização de sonho, a gente vai dar algumas dicas para você prestar atenção na hora que você realmente for tirar do papel esse sonho da casa própria. Bom, aí a gente está falando de casa, mas pode ser apartamento. E a primeira dica que eu te dou é justamente essa. Qual é a sua necessidade? Eu, por exemplo, moro sozinha, não tenho bicho de estimação, então para mim um apartamento pequeno responde, né, atende às minhas necessidades, porque eu me sinto mais segura e para mim a questão de mantê-lo limpo, organizado é muito mais fácil por conta do tamanho. Mas se você tem filhos, se você tem animal de estimação, se você tem uma família maior e aí você se adapta melhor, você gosta de espaço, gosta de jardim, vai atrás de uma casa, né? A gente está falando aí para você justamente olhar as suas necessidades. O que você precisa? Você gosta de bastante espaço, você não liga tanto para essa questão de manutenção, porque você consegue dar conta, ou é como eu, que gosta de um espaço menor, a minha família sou eu mesmo, e para mim um apartamento pequeno é mais que suficiente. Aí vai de sonhos, né? Vai daquilo que a gente entende. Então, a dica número 1 é você estar muito ligado em quais são as suas necessidades. Outra dica é você prestar muita atenção na questão da localização. Isso foi um ponto fundamental para mim quando eu escolhi morar no apartamento que eu moro aqui, né? Eu sempre gostei de morar em lugares onde, mesmo que eu tivesse carro, eu não precisasse do carro para fazer determinadas atividades. E onde eu moro, aqui em São José do Rio Preto, eu não preciso de carro para nada, só para trabalhar, claro, assim, em distâncias maiores, claro, mas até por uma questão de você ser dona do seu horário, né? Mas se eu não tivesse carro, não teria problema nenhum. Eu consigo aqui, onde eu moro, tem tudo perto, tem supermercado, tem farmácia, tem lazer, estou perto de grandes avenidas, então a questão de trânsito, de me locomover é muito simples, então isso foi um ponto muito importante que eu levei em consideração quando eu fui escolher o bairro que eu queria morar. Então a segunda dica que eu vou dar para você é: analise direitinho o bairro que você está escolhendo o seu imóvel, né? Seja um imóvel que você está comprando na planta, seja um imóvel que você vai construir, ou seja um imóvel que você já está comprando pronto, né? Que ele já existe e você está comprando de uma outra pessoa. Então, localização é a segunda dica, né? Principalmente se você tem filhos, se esses filhos têm horários para ir para a escola, se você trabalha perto ou longe desse lugar onde você está planejando, né, comprar ou construir o seu imóvel. Então, fiquem muito ligadinhos nessa questão, principalmente questão de barulho de dia, barulho de noite, movimento, como que é a facilidade do transporte público, é de fácil acesso, não é? Quanto tempo você vai demorar para levar seus filhos na escola, né? Então, assim, quanto tempo você vai demorar dali até o seu trabalho? Então, todos esses fatores devem ser levados em consideração na questão da localização, né? Enfim. Dica número 2, localização. Outro ponto que vocês têm que levar em consideração é tentar imaginar como é que vai estar a vida de vocês, pelo menos para os próximos 10 anos, né? Porque quando a gente fala de comprar uma casa própria, geralmente é o maior investimento que a gente faz na nossa vida, né? De maior valor e de longo prazo, né? A gente não consegue aí, principalmente para quem vai fazer um financiamento imobiliário, a gente não consegue
fazer o financiamento imobiliário num prazo curto, aí depende da sua condição financeira, mas na maioria dos casos é um tempo longo que você assume de compromissos aí na compra da casa própria. Então você precisa também levar em consideração como é que vai estar a sua vida daqui 10 anos, né? Esse imóvel ainda vai te atender daqui 10 anos? Quais mudanças podem acontecer na sua vida em termos de aumentar a família ou não, né? E se você vai continuar trabalhando onde você está ou não, qual que é a tua perspectiva de vida para os próximos 10 anos, para ver se esse imóvel que você está escolhendo hoje ainda te atende. Claro que você pode vender esse imóvel, trocar, comprar outro imóvel, né, ao longo desse período, desse tempo, mas não é tão simples assim, né? Então fiquem atentos a essa questão, se realmente quanto tempo esse imóvel vai ser bacana e vocês vão gostar e vocês vão querer e curtir morar nesse espaço que vocês estão escolhendo, né? Outro ponto muito importante é com relação para quem está comprando imóvel já usado, né, vamos dizer assim, se vocês vão precisar fazer algum tipo de gasto de reforma ou de decoração, né? Talvez é um imóvel um pouco mais antigo e que você quer deixar ele um pouquinho mais com a sua cara ou necessita de alguma reforma, então coloque isso no planejamento. Eu sempre falo que assim, casa própria realmente é um sonho, né? E aí por isso que eu disse no começo do vídeo que não existe certo ou errado, né? Mas como todo sonho, ele deve ser planejado, e principalmente porque ele envolve um valor financeiro alto, né? Ele precisa ser totalmente planejado, se você vai fazer um financiamento, se essa parcela do financiamento cabe no seu orçamento. E agora, como a gente está falando sobre reforma, sobre decoração, né? O que você vai gastar para deixar esse imóvel ainda mais confortável, ainda mais acolhedor e realmente com a sua cara, né? Então, se vai haver essa necessidade desse gasto, coloque no papel, junto com o planejamento do valor do financiamento, de tudo mais que vai ser necessário para a realização desse gasto. E por último, e não menos importante, pessoal, o preço, né? Claro que quando a gente quer escolher um imóvel com todas essas opções que eu coloquei, né, bem localizado, de espaço legal, perto de escola, perto do trabalho, com várias facilidades, com vários serviços próximos, talvez o custo desse imóvel não vai caber dentro do nosso bolso. E aí vai ser necessário que a gente faça algumas escolhas. O que é mais importante para a gente? Ter os serviços próximos, mas pagar um pouquinho mais caro, né? Ou abrir mão dessa facilidade, ou abrir mão dessa proximidade de escola, de filhos e de trabalho, morar um pouquinho mais longe, gastar um pouquinho mais no transporte, mas o valor do imóvel caber dentro do nosso bolso. Então, o preço é isso que influencia. Geralmente os imóveis mais bem localizados, os imóveis com mais estrutura, com mais serviços próximos ali, né, a serem oferecidos, ele tem um preço maior, dependendo da localização, enfim. Aqui em Rio Preto, por exemplo, Zona Sul, que é onde eu moro, tem um valor um pouquinho mais alto, né? Então, a gente tem que escolher, talvez um imóvel menor, mais próximo, né? Eu realmente escolhi dessa forma, um imóvel menorzinho, pequenininho, mas que fosse próximo das facilidades, como eu citei aqui já. Então, aí você que tem que ver o preço que você está pesquisando. E hoje, outro ponto importante é que a internet ajuda muito, né? Antigamente, você necessitava, assim, ou de olhar nos classificados no jornal, e nem sempre todas as opções estariam ali, né? Mas hoje, com a internet, você consegue, com um clique, procurar vários imóveis que estão disponíveis ali para venda, né? Dá uma boa pesquisada de preço, porque nem sempre o preço que está sendo pedido é o preço que realmente aquilo vale. Então, assim, bate um papo na vizinhança ali do bairro onde você tá procurando, está pretendendo construir ou comprar, converse com os vizinhos, olha, quanto que tá, qual que é a média aqui, o que vale nessa fase é estudar e planejar muito bem e ter o máximo de informações possível para você tomar uma boa decisão e pagar um preço justo pelo imóvel que você está comprando. E como eu sempre falo, já que é sonho não pode virar pesadelo, sonho não pode virar dor de cabeça. Então esse momento de compra da casa própria tem que ser realmente o momento mais feliz da vida da família aí, porque é um imóvel, assim, realmente o sonho, né? Talvez você vai comprar uma casa própria uma vez na vida, né? E então esse sonho tem que realmente ser, só ter lado positivo, pensamento positivo e efeitos negativos aí, para que você se lembre disso como um negócio muito legal na sua vida, um marco na sua vida, né? Quando você realmente realizou o sonho da sua casa própria. Então, pessoal, fica a dica aí para vocês, pontos que vocês devem levar em consideração na hora de você comprar um imóvel, né? E boa sorte na compra da sua casa nova.
E eu vejo vocês no próximo vídeo.